Olá, vamos direto ao ponto com a análise completa dos resultados da Sabesp. O terceiro trimestre de 2025, trouxe uma história com duas caras. Por um lado, lucros operacionais muito, mas muito sólidos, e por outro, um investimento que foi recorde e que tem tudo para redefinir o futuro da companhia. Então, bora entender o que está por trás desses números. E antes da gente começar, um recado rápido. Para quem gosta de entender a fundo o que move as grandes empresas da Bolsa, vale muito a pena se inscrever aqui no canal. Assim, dá para garantir o acesso a todas as nossas análises. A fala do CEO Carlos Piani já dá o tom do que a gente vai ver. O foco principal deste trimestre foi exatamente esse: crescimento e execução. Vamos ver como essa estratégia se refletiu não só nos números, mas na operação da empresa como um todo. Bom, só para contextualizar rapidinho, a Sabesp é a companhia de saneamento básico do estado de São Paulo. Ela é líder do setor do Brasil e sua receita vem basicamente das tarifas de água e esgoto que são cobradas de milhões de clientes em 375 municípios. É um modelo de negócio bem resiliente e, claro, de uma importância social gigantesca. A nossa análise vai seguir uma linha bem clara. Primeiro, o desempenho financeiro. Depois, a gente vai entender os fatores por trás dos números, mergulhar na eficiência operacional, analisar a saúde financeira e os investimentos e, por último, dar uma olhada na estratégia e no que esperar para o futuro da companhia. Então, vamos lá. Seção 1. Desempenho financeiro. O foco aqui vai ser nos números ajustados, tá? São eles que mostram a real performance operacional da empresa, tirando da frente os eventos que só aconteceram uma vez. E o grande destaque do trimestre é exatamente este, o lucro líquido ajustado. A companhia fechou com 1 bilhão e 280 milhões de reais, um número que mostra, sem dúvida, a força da sua operação principal. Mas sabe, mais importante que o número em si é a evolução dele. Esse resultado significa um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso mostra um momento bem positivo e consistente na geração de valor. Agora, uma métrica que é fundamental para entender a geração de caixa da operação, o EBITDA ajustado. A Sabesp atingiu a marca impressionante de 3,21 bilhões de reais. E aqui o avanço foi ainda mais forte, hein? Quase 15% de alta na comparação com o ano anterior. É um sinal claríssimo que a gestão está conseguindo tirar mais eficiência da operação. E tudo isso se traduz numa margem EBITDA ajustada de impressionantes 59%. O que isso quer dizer na prática? Que para cada R$ 1 de receita, 59 centavos viraram lucro operacional antes de juros de impostos. É um patamar altíssimo que mostra a eficiência da empresa. Olha só essa tabela, ela resume tudo de um jeito perfeito. A receita líquida, veja bem, ficou praticamente parada, quase não mudou. Mas o EBITDA e o lucro líquido deram um salto, cresceram forte. A conclusão aqui é bem direta, não tem erro. A empresa conseguiu fazer mais lucro com basicamente a mesma receita. E o que isso quer dizer? Eficiência. Uma baita melhora na eficiência operacional. Ok, mas como a empresa conseguiu esse resultado? Vamos para a segunda sessão para entender a história por trás desses números e a diferença crucial que existe entre o resultado reportado e o ajustado. A pergunta é essa mesma. E a resposta é que os números oficiais, aqueles que a gente chama de reportados, eles vêm com eventos únicos, não recorrentes, que podem acabar distorcendo a visão sobre o desempenho real da empresa no trimestre. O primeiro grande evento são os precatórios. De forma bem simples, foi uma injeção de caixa que não acontece sempre, sabe? Um pagamento que a empresa recebeu por uma dívida antiga da Prefeitura de São Paulo. Isso gerou um ganho financeiro que não vai se repetir nos próximos trimestres. O segundo evento foi a tal da bifurcação do ativo. Isso foi uma mudança contábil lá no ano passado que fez a receita reportada de 2024 parecer artificialmente alta. Por isso que comparar direto com os números reportados deste ano pode enganar. E este slide aqui ilustra o impacto perfeitamente. O lucro reportado foi de 2,16 bilhões. Já o ajustado, que tira esses ganhos únicos da conta, foi de 1,28 bilhão. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o número ajustado é a melhor medida da saúde contínua e recorrente do negócio. Certo. Agora que a gente limpou esses efeitos não recorrentes, vamos para a seção 3 e ver como a empresa conseguiu melhorar seus resultados operacionais de uma forma tão expressiva. O principal motor da lucratividade foi este número aqui, uma redução de 15% nos custos e despesas operacionais ajustados. É um corte muito significativo e é a chave para a gente entender por que as margens aumentaram. Mas de onde vieram esses cortes todos?
A economia veio de várias frentes. Teve renegociação de repasses a fundos municipais, a migração para o mercado livre de energia que tem um impacto de longo prazo nos custos, um desempenho melhor na arrecadação e também uma otimização geral nos custos com o pessoal. E falando em pessoal, a empresa ficou mais enxuta, mais eficiente. A gente vê aí uma redução de 12% no quadro de colaboradores em apenas um ano, como parte dessa estratégia de disciplina de custos. E o mais interessante aqui, mesmo cortando custos, a Sabesp não parou de crescer. O número de ligações de água e esgoto aumentou e o volume total de serviços faturados também. Isso é um sinal claríssimo de expansão saudável, mais eficiência com mais clientes. Muito bem. Agora vamos para a seção 4 e mudar um pouco o foco para a estratégia de longo prazo. Vamos dar uma olhada nos investimentos e no balanço patrimonial da empresa. E o número aqui é monumental. A Sabesp investiu 4 bilhões de reais em um único trimestre. É o maior valor já registrado na história da companhia. É um impulso estratégico gigantesco para acelerar o crescimento. Esse gráfico mostra bem o tamanho do salto. Um aumento de 175% nos investimentos em relação ao ano anterior. Esse dinheiro todo está indo para acelerar as metas de universalização do saneamento, o que pode destravar muito valor e novas receitas lá na frente. E claro, a pergunta que todo mundo faz é: de onde vem o dinheiro para financiar uma expansão tão massiva assim? A resposta está aqui. Foi uma combinação de nova dívida com lucros retidos. A dívida total aumentou, sim, mas o patrimônio líquido também cresceu bastante. E um ponto muito importante, a posição de caixa mais do que dobrou. Isso dá à empresa uma liquidez muito forte para cumprir seus compromissos. Agora, para quem está de olho no investimento, vamos a algumas métricas-chave. Primeiro, a margem líquida ajustada, 23%. Isso é um sinal de alta lucratividade, sem dúvida. Depois, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio. Anualizado, está batendo quase 20%. Isso mostra que a empresa está gerando um retorno bem saudável para o capital da acionista. E para fechar, o valor patrimonial por ação, o famoso VPA, está na casa dos R$ 62,50. Juntando isso com o lucro por ação, que foi de R$ 1,88, a gente consegue calcular outros indicadores bem importantes, né? Tipo o P sobre VPA e o P sobre L, que são essenciais para ter uma ideia se o preço da ação está interessante agora ou não. E finalmente, na nossa última sessão, vamos olhar para frente. Afinal, o que esses resultados nos dizem sobre o futuro da Sabesp? A fala do CFO, Daniel Slack, reforça o tema central desta análise. Disciplina operacional e melhorias estruturais são o núcleo da estratégia da Sabesp. É assim que eles pretendem gerar valor de forma consistente. Resumindo, a estratégia se apoia em 4 pilares bem claros: investir pesado para universalizar o serviço, controlar custos para expandir as margens, crescer a base de clientes e, claro, manter as finanças saudáveis para sustentar todo esse crescimento futuro. Os pontos-chave para levar para casa desta análise são os seguintes. A lucratividade do negócio principal está muito forte e isso vem da eficiência operacional. A empresa está reinvestindo de forma super agressiva no futuro e, talvez o mais importante, é essencial olhar para os números ajustados para entender a performance real e recorrente da companhia. E tudo isso nos deixa com uma questão para refletir. Com essa combinação de investimentos recordes e eficiência cada vez maior, será que a Sabesp está definindo um novo patamar de performance para todo o setor de saneamento no Brasil? Fica aqui o convite para a gente trocar uma ideia. O que mais chamou a atenção nesses resultados? A seção de comentários está aberta para essa discussão. E para quem quer ver como tudo isso se aplica na prática, na hora de investir de verdade, fica a recomendação da playlist da carteira do canal. Lá, a nossa tese de investimentos é mostrada na prática, com aportes mensais. Muito obrigado pela atenção. A inscrição no canal é a melhor forma de continuar recebendo análises detalhadas como esta. Até a próxima!